Vamos lá? Bom dia, tudo bem? Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Então, na aula passada a gente começou a ver um pouquinho sobre orientação a objetos e a gente viu o primeiro conceito, né, que são as classes e o objeto, ok? Então, se você quiser entender o conceito do que é, volta lá na aula passada sobre orientação a objeto que você vai entender. E a gente criou na aula passada essa classe aqui, ó, cliente, beleza? E então, o que a gente viu até agora? Na nossa classe principal Program, o método main, a gente criou um cliente, né? Então vamos trabalhar com isso aqui, ó, clientes. Então a gente entendeu que para trabalhar com cliente eu tenho dois passos, tá? Primeiro eu crio um objeto e depois eu preciso instanciar ele, ok? Para depois poder de fato usar. Então eu vou criar um segundo objeto aqui e a gente vai fazer isso de uma vez, tá? Esses dois passos, ó. Eu tenho meu cliente, vamos chamar ele de cliente 2, e eu quero instanciar ele ao mesmo tempo, tá? Então eu consigo fazer isso, ó, dando um new cliente. Desse jeito, ó, fica mais simples, né? Eu tenho que fazer em dois passos. Eu fiz assim quebrada para a gente entender o que acontece, tá? Vocês verem, eu preciso criar e depois eu instancio. Então aqui eu estou fazendo isso, ó. Do lado esquerdo eu estou criando um objeto cliente 2 e aqui desse lado eu estou instanciando, alocando ele na memória. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa então para esse cliente 1, só que antes, ó, uma coisa legal que eu posso fazer é assim, ó. Lembra que a gente criou variáveis? Vou pegar o inteiro de novo como exemplo, tá? Essa aqui é da variável x igual a 5 e aqui eu estou criando uma variável inteira, certo? Ó, local variable em x, beleza. Eu consigo também fazer isso dessa forma, ó, usando o var, lembra? Var x igual a 5. E ele também entende que é um inteiro. Então, para simplificar o código, tá vendo que tá ficando cliente, cliente? Para simplificar, eu consigo usar isso daqui, ó. Var, estou criando uma variável, que eu chamei de cliente 2, que ela é do tipo cliente. E já estou instanciando, ó. Fica bem mais enxuto o meu código. Beleza? Vamos fazer então a mesma coisa para esse cliente 1. A gente vai chamar ele de... A gente vai alterar, na verdade, cliente 1 ao mesmo. Pode tirar o comentário, tá? Tira o comentário de baixo, tira esse cliente 1. E vamos subir essa linha aqui, ó. Pode apagar, editar tudo. Bom, ó, bem mais simples, né? Então, nossa variável cliente 1 está criada. Atribuir valores para ela. E vamos atribuir valores para o nosso cliente 2. Cliente 2, ponto nome. Vamos colocar aqui a Maria. Ok. A gente pode até copiar, para a gente ganhar tempo. E uma das coisas que você vai mais fazer quando estiver programando é o copiar e colar. Tá, toma cuidado com uma coisa. Quando você copiar e colar, o trecho que você copiou, presta bastante atenção para você não alterar ele depois. Se você está copiando, você precisa ajustar, né? Ó. Se a gente está falando do cliente 2, eu tenho que ajustar aqui, ó, para cliente 2, ok? E a informação também, ó. Maria, o e-mail dela não vai ser André, então vamos colocar como Maria, @gmail, tá bom? E o telefone vai ser 33550077. Então agora eu tenho dois objetos, ó, cliente 1 e cliente 2. Beleza? Vamos executar nosso código de novo. Pode dar um F5, deixa o breakpoint aqui, tá? Pra gente ver passo a passo o que tá acontecendo, ó. Quando eu chego nessa linha, ó, o cliente está como nulo. Cliente ou deixando o mouse aqui em cima. Quando eu executo a linha, ó, não fica mais nulo. Ele criou para mim um objeto e falta agora eu definir os valores das minhas propriedades, beleza? Propriedades são os atributos, o que dizem o que o meu cliente tem. Depois a gente vai ver o que o meu cliente faz, tá? Então a gente atribuiu o nome, e-mail e telefone. Olha lá. Meu cliente tem nome, e-mail e telefone. Boa. Vamos agora criar um cliente 2. E olha só. Cliente 2, ele não tem nenhum valor aqui, né? A gente atribui valores para ele. Então se eu voltar aqui, ó, cliente 1. É bem importante esse recurso, tá? Você deixar um mouse em cima e você conseguir ver
as variáveis. Aí você está trabalhando lá, está debugando, vendo, você tem que resolver algum problema, ou o seu código está com algum erro e você não acha, então é bem legal você conseguir navegar aqui, ó, você consegue visualizar em mais detalhes, tá? As suas propriedades, seus objetos. Então é bem útil esse recurso. Beleza, criei meus objetos, funcionou bonitinho, podemos parar aqui. Então agora a gente vai ver uma segunda parte das nossas classes, que é definir, a gente viu características, que é o que ela tem, e agora a gente vai ver o que ela faz, tá? Então vamos voltar lá em cliente. Muito bem. E o que diz o que a minha classe faz? A gente, para criar as propriedades, é como se estivesse criando variáveis. E para dizer as ações, o que um cliente faz, a gente trabalha com uma palavrinha que chama métodos. E o que são métodos? A gente já viu nas outras aulas. O método é isso daqui, ó, uma funcionalidade. Lembra que a gente criou uma lá para trabalhar com as variáveis, com condicionais? Tudo aqui não eram métodos. E a gente vai criar os nossos métodos aqui, tá? Então ele também vai ter a palavrinha-chave public para poder ser acessível, enxergado por todo o nosso código nas outras classes, como a program, por exemplo. E a gente vai fazer o seguinte: a gente tem que atribuir, como eu posso dizer, um retorno, um tipo de dado que o meu método vai retornar, tá bom? Então a gente vai retornar assim, ó, uma string a princípio, tá? E a gente vai definir um nome para ela, tá? Então vai ser assim, ó, exibir informações. Então isso aqui vai ser um método. Ele vai dizer que a minha classe cliente tem uma ação de o quê? Eu quero que ele exiba para mim as informações do meu objeto, da minha classe. E eu faço isso daqui, ó. Abro e fecho parêntese e coloco a chave. Esse parêntese é o que diferencia quando eu estou criando um método de uma propriedade, tá vendo? Eles são parecidos, né? O comecinho, eu tenho o public, eu tenho o meu seletor aqui de visibilidade, tenho um tipo de dado e tenho um nome. É bem parecido, mas o que muda é isso daqui, ó. E essas chaves, tá? Então, beleza. Criei meu método, ele não faz nada ainda, só que ele tá dando um errinho, tá vendo? Tá em vermelho, ó. Se eu levar um mouse em cima dele, é legal que ele já fala pra mim o que tá acontecendo. E o que ele tá dizendo é, ó, o código, o caminho do meu código é que ele não tá retornando, nem todo o meu código tá retornando um valor. Por quê? Eu especifiquei que aqui, ó, eu vou retornar um valor, um tipo de dado string. Então, só para ele não ficar enchendo o nosso saco aqui, falando, pitando que tá em vermelho, para retornar um valor, a gente usa essa palavrinha-chave aqui, ó, return. Beleza? E eu tô falando de string, então vamos colocar assim, ó, as aspas, tá? E ponto e vírgula. Ele não mais vai ficar agora chiando aqui para mim. Beleza? Então, como é que eu vou retornar as informações? A gente vai criar aqui uma variável. Vamos chamar ela de resumo, tá bom? Ela vai ter um resumo das informações do meu cliente. A gente vai colocar assim, ó, entre aspas, e você vai colocar o seguinte, ó. Lembra que a gente usou esse recurso do cifrão para poder combinar texto com as variáveis? A gente vai usar a mesma ideia agora, tá bom? Então a gente vai colocar assim, ó, nome, dois pontos. E eu quero usar agora, mostrar aqui a minha variável nome, a minha propriedade nome. Então eu abro e fecho aqui as chaves e coloco nome, vírgula, vamos escrever aqui e-mail, tá? Dois pontos, e agora eu vou adicionar o meu e-mail. Aqui tem que ser o mesmo nome do objeto. Agora aqui no texto, ó, poderia colocar e-mail, não tem problema, ele vai entender, tá? Vou manter igual por enquanto, vírgula, e aqui a gente vai colocar fone. Beleza, eu vou adicionar um fone. Muito bom. Então o que eu estou criando aqui? Eu estou criando uma variável que vai resumir para mim as informações do meu cliente. Ele vai falar que ele tem um nome, um e-mail, o telefone. E eu vou retornar isso daqui, tá? Ó, return resumo. Criei meu resuminho e retornei ele. Isso aqui vai ajudar eu saber que informações tem meu cliente sem precisar ficar abrindo o objeto, tá?
Beleza? Vamos ver isso agora então. Voltando lá no Program, ele já está carregado, eu posso clicar aqui, tá? Ou então eu vou na Solution Explorer e eu clico no Program. Um atalho que você tem é você usar a tecla Ctrl e o Tab, ó, que ele alterna para você entre as últimas classes que você estava programando. Então, se eu usar Ctrl Tab, consigo navegar entre a minha classe cliente e a classe Program principal. Beleza? Até aqui? Então vamos lá. Vamos pegar nosso cliente 1 aqui. Cliente 1, ponto, e repare que ele vai aparecer aqui, ó, exibir informações. Beleza. Então a gente consegue pegar isso. Eu preciso usar aqui, tá? Para poder chamar o parênteses. E vamos criar a informação aqui, ó, variável info de informação igual. Então ele vai executar para mim aqui, reunir aqueles dados e guardar nessa variável. Muito bem. E agora a gente vai escrever na tela. Então coloquei console write e vamos digitar aqui, ó, info. Ok? Muito bom. Vamos fazer a mesma coisa aqui para o nosso cliente 2, tá? Agora, ó, a gente tem que fazer isso depois que eu atribuir os valores, tá? Se eu fizer nessa linha, não vai ter nada ainda e não vai exibir nada. Então vamos copiar e colar. E a variável já foi criada, né? Então a gente só vai reutilizar ela, tá? Lembra, uma variável, ela varia, ou varia, falando errado, né? Mas ela tem a sua variação. Então eu consigo alterar o valor dela. Deixa eu jogar outra coisa aqui. Então agora a gente vai falar do cliente 2, certo? E vou exibir informações, tá vendo? Ó? É o mesmo método. E a gente vai exibir esse dado na tela. Beleza? Então vamos executar aqui, ó. Pode tirar o breakpoint. Dá um F5 aí para ele executar. E vamos olhar o resultado aqui. Então olha lá. Escreve pra gente, ó, nome, André, e-mail, fone. Beleza. Então tá vendo? Eu consigo exibir os dados aqui e mostrar essas informações. Beleza? Então a gente viu o exibir informações. Então na prática a gente vai criar todas as ações para nossa classe aqui, tá? Então se você estiver trabalhando com um banco de dados, você consegue criar funcionalidades para guardar no banco, criar relatórios, tomar algumas ações, até se você tiver um fluxo, né, de, por exemplo, um carrinho de compra que tem que ver pagamento, estoque, a gente consegue usar os nossos métodos da classe, tá? Então aqui é o que diz o que a minha classe tem e aqui o que a minha classe faz. É assim que você diferencia propriedades de métodos, beleza? Então, para encerrar aqui o assunto, eu disse que quando a gente cria um método, você tem que definir o tipo de dado dele, ok? Só que pensa nesse cenário, eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar essa informação que eu coloquei aqui no meu resumo e eu já quero escrever na tela aqui mesmo. Vou adicionar o console write e eu quero que ele escreva o meu resumo na tela. Aqui ele já está fazendo para mim o que eu preciso. Ele está pegando os dados, montando aqui no formato para mim e exibindo na tela. Eu não preciso mais ficar retornando isso e lá no meu código program escrever, tá vendo? Porque eu tenho que ficar usando essa linha mais para toda classe que eu criar. Se eu tiver 20 classes, vou ter que criar isso 20 vezes, eu estou replicando o código. Então aqui, ó, eu quero que no meu método ele mesmo já pegue a informação e escreva na tela. Beleza? Ele está fazendo isso agora. Mas eu não preciso mais retornar isso. Então vamos remover o retorno. E maravilha, beleza? Só que não. Por quê? Ele está reclamando, falando, ó, tá vendo? Aquele erro que a gente viu lá no comecinho. Opa! Você não está retornando o valor. Mas eu sou obrigado aqui a definir um tipo. Então, pensando nisso, tem uma palavrinha-chave que a gente já usou, só que eu não tinha explicado ela ainda, que é o void. O que o void faz? Ele diz para mim, ó, o meu método ele não vai retornar nada. Ok? E para que ele não retorne nada, eu uso esse void. Então é para isso que ele serve. Então, voltando lá agora, ó, não dá mais o erro. Olhando meu program, se você olhar aqui nossa classe main, ó, tá vendo que ela tinha esse void também? Porque o método principal basicamente executa o código e ele não precisa retornar nada. Então por isso que ele fica assim como void. Então vamos só ajustar nosso código agora. Ó. Essa linha console. A gente pode tirar, remover ela.
E aqui, ó, esse info também sai, ó. Eu vou ter apenas, ó, exibir informações. Bem melhor, né? Ó, reduzir já coisas do meu código. Posso até deixar perto aqui, ó, quando eu estou criando meus objetos. Então, criei o objeto, defini os valores e agora eu estou exibindo as informações. Vamos executar o código, ver se continua funcionando e olha só, está funcionando bonitinho. Eu não perdi nada aqui, ó. Beleza? Então tá aqui, ó. A gente tem os nossos objetos, a gente viu uma forma mais simples, né, de criar, instanciar, não esqueça dessa palavra, instanciar a sua classe, atribuímos valores para as propriedades e definimos uma primeira funcionalidade para ela, o método indo lá, exibir informações. A gente pode criar mais coisas, a gente vai ver depois, tá? Mas esse é o nosso início com classes e objetos. Então eu te pergunto, quantos objetos a gente tem aqui? A gente criou 2 objetos, cliente 1 e cliente 2. Eu posso criar 100 clientes diferentes que vai funcionar. E uma última dica aí para vocês, se você for fazer uma prova aí e perguntar para você, seja Java ou .NET, tá? Qual a palavra-chave que eu uso ou o que eu faço para poder instanciar um objeto? Para instanciar um objeto, a palavra-chave é a new, não esqueça, o new. É com new que você instancia um objeto e nesse instante você está de fato criando seu objeto na memória, reservando um lugar na memória para poder trabalhar com ele. Tá legal? Então, o nosso assunto é esse. Então depois a gente vai criar mais classes diferentes na próxima aula para pegar melhor, assimilar melhor esse conceito de classes e objetos. Tá bom? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Espero que você continue seguindo as nossas aulas aí. Então tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Se cuida aí, cuidado. Use máscara, use o raio do álcool em gel. E a gente segue na próxima aula. Bom dia, até mais, tchau, tchau.